Ladies and gentlemen, bora começar mais uma terça-feira incrível. Começar com muita energia, com muita alegria. Por que não, né? E por que não? Então bora lá. Nessa terça-feira eu quero dar continuidade ao nosso exercício de ontem, trazer um pouquinho alguns outros detalhes, né? No exercício da chave mestra de ontem, a gente tinha falado sobre a questão de ter a concentração. Fique de tal modo absorvido com o objeto do seu pensamento que venha a perder a consciência de todo o restante. Então, o que é isso daqui? Para que eu possa, eu digo o tempo inteiro, né? Para que eu possa aprender a cocriar, a gente primeiro precisa aprender a limpar as crenças. Nós temos inúmeras crenças, inúmeros valores, que vem do nosso sistema familiar, vem da nossa educação, vem do ambiente. Hoje já tem estudos da epigenética que falam de que a gente tem cerca de 80% das influências são por causa do nosso ambiente. Antes era o contrário, era dito que 80% era genética e 20% ambiente. Hoje já se diz que é o contrário, 80% ambiente e 20% genética. E assim, a gente precisa dessa maneira, para que eu consiga fixar em uma ideia. A gente já trabalhou na semana anterior a questão de eu perceber o que é o meu insight e qual é a lógica no meu insight. Porque algumas vezes a gente tem um insight, tem uma ideia de alguma coisa e não encontra lógica para aquilo. E aí vai negando. Então depois que eu já aprendi a encontrar qual é a lógica, nessa semana então é para que eu possa manter essa persistência. Eu já entendi o que é a lógica, eu vou continuar alinhado com esse pensamento para que eu possa cocriar isso daqui. Ao mesmo tempo, eu queria trazer alguns outros detalhes desse livrinho do Praticando o Poder do Agora, que ele traz um pouco mais detalhado, digamos assim, um pouco mais prático, a mesma questão que tem no livro do Poder do Agora. E ele fala a questão de que a emoção é uma reação do corpo à mente. Mas para que eu possa sentir a emoção, eu primeiro preciso trazer para o corpo. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer sua atividade mental inconsciente para o estado consciente sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso pode passar a perceber. A diferença é que o pensamento está na cabeça, enquanto a emoção ela pode conter um forte componente físico e se manifesta em primeiro lugar no corpo. É por isso que eu trago no exercício do Ho Oponopono, a primeira parte do exercício é essa percepção no corpo, para que eu possa trazer consciência disso. Por isso, da mesma forma do exercício da semana anterior, com relação à intuição, quando eu tenho intuição, eu busco a lógica, mas depois eu trago para validar no meu corpo. Por que disso? Porque algumas vezes, como eu já disse, se vem uma intuição de alguma coisa que é negativa, é muito provável que eu sinta no meu corpo como aquilo uma coisa meio desconfortável. Nesse livro, ele fala também em um determinado momento de que eu preciso estar habituado de que as coisas estejam com alegria, leveza, alegria, naturalidade e leveza. Então, quando tu recebe uma intuição boa, ela vai trazer esse contexto de alegria, de naturalidade, de leveza. Quando vem alguma coisa que tu sente que não é boa, tem aquele cheirinho de enxofre assim, vem uma percepção de que, mas será mesmo isso? Será que realmente é isso? Tipo, não, veio a intuição de levar um casaco, de levar uma garrafinha d'água para algum lugar. Tá. Percebe, reflete aquilo, parece que tem uma certa naturalidade. Aí de repente tem uma outra intuição de que tu tem um curso para fazer. E aí naquele curso, naquele horário, não, estou muito cansado, não, eu não vou. Para e sente melhor. Estou muito cansado por esse curso. Putz, aqui tem pegadinha do malandro. Acho que realmente esse curso vai trazer uma diferença, vai me fazer ter um up, e eu preciso romper essa minha parte aqui da mente que está querendo me enganar, o meu ego imaturo que está querendo me permanecer no mesmo lugar. Então, trazendo alguns detalhes de ontem, eu vou juntar com essas questões daqui do Eckhart Tolle. Ele traz aqui também, então, como se contrastam os extremos. Então, como se contrastam os extremos? Através de nomes distintos, tal como interior, exterior, cima, baixo, luz, escuridão, bom e mal.
Aqui a gente vai percebendo os aspectos desse nosso plano polar. Em todo esse nosso plano polar, ele tem essas questões. Para quê, gente? Não é para mostrar a excludência ou a separatividade, mas é para mostrar os dois extremos da mesma moeda. A moeda tem os dois lados, mas não quer dizer que ela seja só uma coisa, a cara ou a coroa. Não, ela simplesmente tem os dois lados. O mesmo nesse nosso universo polar. Nós temos os dois lados em tudo. A nossa questão é o passar a tomar consciência desse lado que eu nego, porque normalmente as emoções negativas a gente nega e fomos ensinados o tempo inteiro a isso. A negar, negligenciar, excluir, causar nos outros, e quando sofre, meu Deus, estou sofrendo isso. Entra para o papel de vítima ao invés de eu perceber, opa, e o que tenho aqui para aprender? Qual é o detalhe nisso daqui? Ontem foi muito lindo nos grupos de segunda-feira, que tivemos algumas situações interessantes, né? Em um dos grupos tinha uma situação de que uma pessoa ela trazia uma armadura. E nessa questão da armadura, a gente trabalhou esse aspecto de ser fechado, porque ao mesmo tempo tinha um outro extremo de uma outra pessoa que se colocava extremamente solícito a tudo quanto é coisa. E nessa questão de estar sempre solícito, a maior dor era exatamente das pessoas não compreenderem ela, de se sentirem fechadas, e aí ela ficava fazendo todo um esforço para entender. Já a outra pessoa, exatamente por ser fechada, ela trazia um aspecto de que não fazia muita questão. Quando a gente sentiu como é causar, como é sofrer, como é essa emoção, ficou muito claro e evidente para as duas. Para que se sentia fechada, ela de alguma maneira percebeu, nossa, agora eu vi como é ruim sofrer isso daqui. Quando alguém está fechado, é bem desagradável de não ter a abertura, e a outra pessoa da mesma forma. Nossa, como é ruim, então também causar ou sofrer essa situação. Porque algumas vezes o outro está fechado e não é voluntário, é involuntário. É uma situação de se sentir fechado para que possa se proteger, com medo da vulnerabilidade, como a Brené Brown trabalhou muito bem no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeita. Ou seja, quando eu realmente me rendo a expressar tudo aquilo que eu sou, não há o que contestarem. Porque vão chegar e vão te dizer, pois é, não, mas tu errou, tu estava, nossa, como tu tremeu, como tu gaguejou. Né? Sim, eu tremi, eu gaguejei, por isso que se diz tanto nas palestras, quando tu vai fazer um material novo, uma palestra nova, alguma coisa para pessoas que tu não conhece, primeira coisa que tu tem que chegar e dizer é exatamente isso. Olha só, obrigado a todos que estou aqui, estou nervoso, se tu estiver nervoso, estou meio nervoso, né? É um desafio. Pronto, o simples fato de tu te revelar nisso, tu já criou uma animosidade positiva. Agora, quando tu chega lá e fica escondendo, olá a todos, tá ali com a voz trêmula e tudo mais, não, tá tudo bem, nossa, o pessoal já fica percebendo, putz, essa criatura tá tremendo mais que vara verde, nossa, e não vai respirar? E aí tu fica querendo observar qual é o momento que vai cair, qual é o momento que vai errar, ao invés de criar a empatia. Então, são essas entidades separadas? Não, são partes do aspecto do todo. E qual é o único princípio criativo no mundo físico, mental e espiritual? A mente universal, ou eterna energia, da qual todas as coisas surgem. Essa mente universal é esse ponto que eu sempre digo, né? Quando eu termino de fazer aquele exercício, entrego para essa mente universal essa energia. Quando eu estou buscando no Reiki, quando a gente aplica o Reiki, eu simplesmente me coloco como veículo dessa mente universal. Várias dessas técnicas, Theta Healing, o Ho Oponopono também, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou em conexão com essa mente universal. Então, quanto mais eu retorno a minha conexão com a mente universal, mais eu coloco o meu ego imaturo no lugar dele. Por quê? Porque ele teme, gente. A maior dificuldade que ele tem é essa de sentir, e aí ele começa a trazer de que para eu sair desse aspecto de controle do meu ego imaturo, eu tenho que me habituar a perceber como é que eu estou. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. E nesse exato momento. E nesse exato momento. O que eu estou sentindo nesse exato momento? E como é que é esse observar essa questão? O que eu estou me sentindo? Estou me sentindo à vontade nesse momento? Pergunta para o teu corpo. Se tu foi lá, teve aquela insight, pergunta para o teu corpo, e aí corpo, é verdade isso daqui ou não é verdade?
Eu digo sempre que nós temos a capacidade de ser o pêndulo humano. Como é que é isso, Ricardo? Tinha um livro que eu emprestei para alguém, eu não sei para quem que foi, e sumiu o livro, mas ele trazia essas questões de que todos nós temos uma capacidade de fazer um pêndulo humano. Tu pode disciplinar um dedo, um braço ou o próprio corpo. Então tu para em pé, e no que tu parou em pé, tu pega e pede para o teu corpo, respira, e aí descobre assim, vamos calibrar. Corpo, como é que eu posso sentir o sim? Aí de repente, se tu calibrar com isso, tu pode sentir o teu corpo se inclinando para frente, é um sim. Corpo, como é que é um não? Sentindo para trás, é um não. Aí tu pergunta, corpo, eu estou em amor e verdade? Aí se ele disser sim, ok. Se ele disser não, te coloca de repente numa chama violeta, alguma coisa para que tu possa liberar, transmutar essa energia e realmente te colocar. Quando tu tiver o sim, e aí tu pode perguntar, corpo, devo fazer tal atividade agora? Estou realmente com frio? Estou realmente com fome? Estou realmente... O que é a necessidade real? Como eu tinha trazido na semana passada, da questão do homem e da mulher, né, os 4 aspectos, de que às vezes a gente cria uma necessidade, mas o que é a necessidade real daquilo? Para que eu possa verdadeiramente estar em conexão. Porque do contrário eu estou seguindo as ilusões. E o nosso maior desafio é voltar a se conectar com essa mente universal. Porque ao me conectar com essa mente universal, significa de que eu estou me colocando a serviço dela. E é como Jesus já dizia, não fui eu que fiz, foi o Pai. E se eu me coloco a serviço dela, eu passo a perceber as várias atividades do meu dia como sendo atividades naturais, prazerosas e alegres. Por quê? Porque em toda situação, eu fui lá e, sei lá, queimei minha mão. Nossa, ardeu queimar a minha mão. Mas eu, de repente, voltei a perceber, ok, e o que eu posso fazer com isso daqui? É botar água gelada? É botar clara de ovo? Em queimadura é extremamente bom. E colocando clara de ovo ali que vai recuperando a pele mais rápido. É passar uma pomada? É passar pasta de dente? Ou seja, as infinitas possibilidades de que a gente foi ensinado para que eu possa rever aquilo e ver o que fazia sentido, o que não fazia sentido e o que eu posso cuidar melhor. Dessa situação, eu vou ter sempre um aprendizado. Por exemplo, quando eu aprendi a colocar clara de ovo, tem sempre lá alguma partezinha de clara, ou quando não tem alguma partezinha de clara, tem lá o ovo pronto para que eu possa quebrar. Queimou alguma coisa? Passa a clara de ovo. Também o aspecto de eu prestar atenção. Onde é que estava a minha cabeça que eu não prestei atenção nesse descuido? O que eu fiz? Qual foi a atitude? O que eu estava fazendo antes? Qual era a emoção que eu estava emanando? Eu estava com raiva de alguma coisa? Eu estava distraído? Eu estava preocupado com outra situação? Preocupado? Então, dessa maneira, a gente vai esmiuçando e percebendo que todas as situações são sempre benignas. Todas elas nos fazem perceber essas polaridades desse nosso mundo dual. Então, como nos relacionamos com esse princípio criativo? Através da nossa capacidade de pensar. Eu diria que primeiro a nossa capacidade de intuir, e dessa capacidade de intuir vem a nossa capacidade de como manifestar isso, como colocar isso de uma maneira lógica. Como esse princípio criativo fica operacional. O pensamento é a semente que resulta a ação, e a ação resulta na forma. Aí sim, né? O pensamento, nesse caso, a intuição, a ideia, e nós temos 2 tipos de ideias. Nós temos ideias novas, que aí estão para que eu possa criar alguma coisa nova, e algumas vezes eu não posso me limitar, como é o exercício que a gente já passou por aqui, não me limita com aquela forma. Eu simplesmente percebo de que aquilo é possível. Então tá, dentro de uma ideia nova, e como eu tenho também as ideias velhas. As ideias velhas são aqueles pensamentos de tudo aquilo que a gente já viveu, que criam a resistência, que criam o medo, que criam o orgulho, o medo e a obstinação de eu viver uma experiência nova. Então eu preciso, segura, o que tem de novo aqui? De que outra forma eu posso viver essa experiência? E de que depende a forma? Da taxa da vibração. Quanto mais eu estou colocando atenção naquilo, mais eu posso dar forma. Mas não é uma taxa de vibração pensando, lá no futuro. Não. Eu preciso pensar naquilo por um tempo e liberar. Mais ou menos como o Joe Dispenza. Joe Dispenza, quando ele sofreu um acidente que ele fraturou 4 vértebras, ele estava diagnosticado que ia ficar tetraplégico.
Nessa situação, ele disse, bom, acho que tem alguma coisa. Ele já trabalhava bastante com esse conceito de física quântica, de regeneração celular. Sabe que a cada 11 meses nós trocamos todas as células do nosso corpo. Ele recebeu uma ideia, vai lá, trabalha tu na regeneração das tuas células. Então ele dedicou 2 horas por dia, durante 6 meses, a visualizar cada partezinha de cada vértebra sendo regenerada, célula por célula. Colocou a ação, colocou a intenção, e no que ele colocou a intenção, aquilo realmente foi acontecendo. Poderiam vir os pensamentos dizendo, nossa, não, mas isso não é possível, isso tu não vai conseguir, isso é bobagem, ninguém nunca antes conseguiu isso. Mas ao mesmo tempo ele teve essa força, essa taxa de vibração de acreditar de que era possível aquilo. Assim como Jesus transformou a água em vinho. Então, são vários os exemplos de que a gente pode utilizar, não é uma questão de milagre, é o simples alinhamento com essa energia universal. E quando eu estou alinhado com essa energia universal, eu posso permitir com que isso aconteça. Da mesma forma, tu vai chegar e vai me dizer, ah, não, mas Ricardo, eu estou alinhado e as coisas não acontecem. Ok, as coisas algumas vezes não acontecem porque essa vibração benigna daquilo que tu quer está nesse patamar. E eu ainda duvido, eu ainda não me sinto extremamente confortável para estar nessa frequência. Então eu continuo atraindo situações deste outro patamar. Por isso que eu preciso me visualizar naquela situação para que eu vá acostumando o meu corpo. Quanto mais eu vou ganhando essa musculatura, quanto mais eu vou acostumando o meu corpo, mais eu posso efetivamente me colocar nessa vibração. E aí eu consigo realmente trazer taxas de resultado esperados como aquilo que eu já havia idealizado. Como pode a taxa de vibração ser alterada? Através da ação mental, a minha intenção daquilo. De que depende essa ação mental? Da polaridade, da ação e reação entre os indivíduos e o universo. E aqui vem de novo essa situação. Não é da exclusão. Por isso que depois que eu senti no Ho Oponopono, como é a emoção, como é causar, como é sofrer, a primeiro aspecto que eu trago, agora sim eu te vejo. Eu sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Eu compreendo o tamanho da dor gerada, eu me arrependo profundo e completamente disso, e eu me arrependo profundo e completamente disso. Então eu compreendi que ali havia um aspecto de dor, por quê? Porque no aspecto de dor significava de que eu não estava aberto para a experiência. E como eu não estava aberto para a experiência, eu estava questionando e julgando aquela experiência como ruim. Se eu estou julgando aquela experiência como ruim, eu estou excluindo. No que eu estou excluindo, eu estou tornando, criando um ciclo vicioso para que aconteça outra e outra e outra e outra vez. Bom dia, como faço o pêndulo que você falou no início? Então, te coloca em pé. E no que tu te colocou em pé, tu primeiro vai calibrar o teu pêndulo. Tu vai pedir para o teu corpo. Corpo, como é que eu posso sentir o sim? Aí tu verifica. Para mim, o sim, normalmente eu sinto para frente. Eu sinto o meu corpo vai para frente. Corpo, como é que eu sinto o não? Ele vem para trás. É como se estivesse te empurrando assim. Ok. Ah, não estou sentindo, Ricardo. Não estou indo nem para frente nem para trás. Então significa de que eu ainda estou querendo me colocar muito no controle. Não estou relaxado bastante. Respira um pouco profundamente. Solta. Pede a conexão com os teus guias, pede eu peço e agradeço agora para estar em amor e verdade. Aí respira, verifica se tu está em amor e verdade. Aí pergunta, corpo, eu estou em amor e verdade? Aí verifica se teu corpo faz esse movimento de sim, ou se faz de não. O começo, as primeiras vezes, a gente é um pouco mais resistente. Por quê? Porque eu fico na dúvida de que aquilo venha realmente ser verdade. E aí tu pode começar fazendo alguns testes mais bobos, assim. Por exemplo, corpo, eu tô com uma blusa vermelha? Sim. Corpo, eu tô com uma blusa azul? Não. À medida que tu fores calibrando, tu precisa ir entrando na questão da confiança. E nessa confiança vem um aspecto de que algumas vezes vai chegar e vai dizer, corpo, eu devo ir nesse lugar? E aí daqui a pouco tu vai no lugar, e o lugar não foi bom. Eu digo, poxa, mas eu fiz o meu pêndulo ali, minha filha de vez em quando diz, não pai, mas o meu pêndulo não funciona. Eu digo, funciona sim, a questão é de que tu estás querendo estar no controle da resposta daquilo que ele está te oferecendo.
E tu não está querendo aceitar a resposta da experiência que ele está te oferecendo. Esse é o detalhe. É quando a gente começa a utilizar esse tipo de consciência, eu passo a perceber que eu sou apenas um veículo da experiência. E não sou eu que tenho que controlar o que é certo ou errado nela. A experiência me coloca para evoluir. A alma, nossa alma, ela quer sempre novas, inúmeras experiências e possibilidades. Já o meu ego imaturo, ele quer o certo. Só que aqui vem um detalhe, uma contradição. O certo significa aquilo que eu já fiz e tive um resultado positivo. Então, de que formas eu vou evoluir? De que forma eu vou encontrar uma experiência nova se eu estou na mesma atitude, logo no mesmo resultado? Aí não tem como. A energia criativa tem origem no indivíduo ou no universal? No universal, mas o universal se manifesta através do indivíduo. Por isso que o indivíduo precisa ter tanta consciência dessas situações, de como ele vai praticar. Por isso que ele precisa aqui, habitue-se o seu estado mental. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou à vontade nesse momento? O que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? A gente não tem o hábito de perceber. Tu chegou num ambiente diferente, chegou no local de trabalho ou numa reunião de família. Ok, como é que tu te sente? Como é que o teu corpo se sente? Tá tudo bem naquele ambiente? Tu te sente alegre? Tu te sente meio fechado? Por que te sente meio fechado? O que está acontecendo? Tu está te lembrando de alguma situação, de algum aspecto, de alguma atitude, de algum comportamento de alguém? Então, quanto mais eu observo isso, sem eu ter que responder, sem julgar, eu simplesmente observo. E eu coloco lá, que tipo de pensamento a sua mente está produzindo? Julgando, criticando, negando? O que eu sinto desse pensamento? Eu sinto contração, meu corpo inteiro se contrai. Quando eu já estou naquele julgamento, eu sinto a leveza de que, nossa, que ambiente agradável. Dirija a atenção para o seu corpo. Existe nele alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Por isso que eu falei do começo ali do Ho Oponopono. Sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Nós temos o hábito de todas as situações de que nos colocam em risco, eu aciono o meu cérebro reptiliano e aí eu fecho, e no que eu me fecho eu já procuro a reação, ataque, a paralisia ou a submissão daquilo. Eu preciso, calma, respira, verifica no teu corpo o que é verdade. Ele pode simplesmente ser um gatilho de uma memória, de alguma situação que tu viveu que foi um dia traumático assim. Mas, de novo, todo o universo que se manifesta através do indivíduo está sempre buscando novas experiências. Então não quer dizer porque tu fizeste, por exemplo, um ovo uma vez e ele torrou, de que todas as outras vezes ele vai torrar. E aí tu ficou com trauma de fazer aquele ovo e aí nunca mais tu vai fazer um ovo. Não. Como a minha esposa, né, quando ela foi morar em Floripa comigo, e aí ela disse, eu vou fazer um pão aqui, um bolo. Aí fez o primeiro bolo, torrou o bolo. Eu disse, observa, o que tu fez? O bolo ficou abatumado e torrado. O que tu fez? Não, o fermento pode ser que seja velho, a dosagem de farinha e essa temperatura do forno. Percebe que esse forno ele é rápido, ele é pequenininho, ele é rápido. Tá, aí foi, segunda vez, ela não notou, colocou do mesmo jeito, botou no máximo, pum, torrou de novo. Aí depois, lá na terceira vez, ela disse, opa, tá, agora eu vou começar a observar. Eu disse, observa. Na administração, que eu sou também administrador, a gente aprendeu um aspecto chamado tempos e movimentos. Então, para que eu seja cientista de mim, eu preciso ter o tempo e o movimento das coisas. Quanto tempo eu coloquei no forno? Qual é a temperatura? Qual é a dosagem? Esse aspecto, fantástico, eu reforcei, aprendi melhor na questão, quando eu fui aprender a fazer cerveja. Na cerveja, por mais que tu siga a receita direitinho, tu deves anotar cada etapa. Cada etapa, porque cada minuto a mais, cada diferença de grama faz a diferença no líquido final, na tua cerveja final. Então, o mesmo no nosso comportamento, nós somos cientistas de nós mesmos. O universo está o tempo inteiro me dando uma receita nova. Qual é a receita do dia?
O que hoje eu vou aprender? Bora lá aprender como é que é ficar com raiva. Então tá, como é que é ficar com raiva? Significa de que aquela emoção vem, ainda me toma conta. E como é que é expressar isso daqui? Outra pessoa se sentiu magoada. Putz, desculpa, lamento. Não era a minha intenção. Sinto muito, me arrependo disso. Como é que é sofrer? Alguém vem e grita contigo. Opa, não, isso daqui é ruim. Agora eu entendi quando eu causei isso daqui. Como é que pode ser uma outra maneira? Nossa, um pouco enérgico. Não, ainda assim eu estou causando algo. Como é que é receber esse um pouco enérgico? Alguém veio um pouco enérgico, tá? Ok, então eu vou aprendendo a lidar com essa emoção. Ela vai me atravessando a ponto de eu chegar e perceber, olha só, como um orgasmo, tá chegando a raiva aqui. Tinha um aspecto de que eu queria que fosse do meu jeito. E não foi do meu jeito, tá? E eu poder dizer para a pessoa, olha só, nossa, eu estou sendo tomado de raiva aqui. Eu estou percebendo que tinha uma parte em mim que queria que o resultado fosse da maneira como eu sugeri, do jeito que eu queria. E isso está me deixando nesse desconforto. Deixa eu só respirar um pouquinho. Tá. Mas ao mesmo tempo eu percebo que essa maneira que tu trazes pode ser que seja um pouco diferente. Como é que a gente pode buscar uma outra forma? De que outra maneira a gente pode... Porque tem esse aspecto aqui que eu estou sentindo que ele tem um ponto de verdade, mas eu não estou conseguindo encaixar ele. Então esse é o ponto de que quando eu estou presente em mim, quando eu estou com autopercepção, com auto-amor o bastante, eu tenho autorresponsabilidade, aí eu posso me render a essa vulnerabilidade. De dizer para essa outra pessoa de que sim, essa raiva passou. Mas Ricardo, mas quer dizer então que daí tu vai dizer e essa outra pessoa vai te espezinhar mais? Não, não vai te espezinhar mais. Porque tu já disse isso para ela. E aí tu vai chegar, ela vai vir, vai te espezinhar e tu vai dizer, não, olha só, eu tenho a impressão de que a gente está querendo construir algo juntos. Se fosse para a gente criar uma rivalidade, a gente criava, sei lá, aspectos diferentes, a gente não estaria aqui trabalhando juntos. Eu não sei até que ponto te traz prazer de querer voltar para esse tema, mas esse tema, dessa maneira que tu está trazendo, me traz separação. E se eu sinto separação desse estado de estar contigo, a gente simplesmente não consegue evoluir. E aí aquela ideia que eu tinha para trazer, para a gente poder chegar a um patamar adiante, não vai acontecer. É isso mesmo que tu quer? Percebo como daí a gente consegue ir em frente. Como também foi uma das situações em um dos grupos, né, de que a gente... bom dia, André. Uma das situações, um dos grupos, onde a gente pôde perceber um aspecto de que a gente tem o hábito de simplesmente de dizer o que a outra pessoa pode fazer, o que a outra pessoa pode fazer, o que a outra pessoa pode fazer. E aí eu posso chegar e dizer, ao invés de eu dizer o que a outra pessoa pode fazer, eu começar a criar o hábito, o que dessa situação da outra pessoa reverberou em mim. E aí quando eu começo a perceber o que essa situação dessa outra pessoa reverberou em mim, eu posso ver de que ali existe um aspecto que eu posso mudar no meu comportamento. De que de repente eu nunca tinha me flagrado disso. Eu me lembro quando eu fazia o grupo de Petwork, eu era chato, porque o tempo inteiro eu estava querendo disputar com a minha facilitadora e eu tinha sempre as respostas para os colegas achando que eles... Porque na época eu estava trabalhando com cura energética e eu canalizava as curas, me sentia completamente conectado com a energia cósmica. Afinal de contas eu estava trazendo uma energia divina para a materialidade. E aí ela sempre dizia, mas Ricardo, como seria tu ser simplesmente uma pessoa comum? E aquilo, onde já se viu ser uma pessoa comum? Não, eu não sou uma pessoa comum. E aí depois de muito tempo eu percebi, não, eu sou uma pessoa extremamente comum. Tá tudo certo. E aí eu passei então, através do Ho Oponopono, a perceber essa mudança de ótica. De que não adianta nada eu ficar dizendo para o outro o que ele deve fazer. Se tudo são espelhos de nós mesmos, se todas são possibilidades de nós, aquela ali é uma possibilidade de que eu estou atuando daquela forma. E eu posso ver, uau, como é eu agir dessa maneira? E como eu posso fazer diferente? Inclusive tinha um dos exercícios do Petro que era muito bacana, de que a gente anotava primeiro os defeitos, e nesses defeitos eu colava o papel na pessoa da frente. E aí a gente saía a caminhar e eu olhava aqueles defeitos, só que aqueles defeitos não eram meus, não eram da pessoa, eram meus.
Da mesma maneira, depois a gente girava para o outro lado e anotava numa outra folha as virtudes. As virtudes que achava que eram daquela outra pessoa, mas na verdade também não eram daquela outra pessoa. Eram simplesmente espelhos de virtudes e talentos que eu tinha em mim de uma maneira inerte. E que a partir daquele ponto de que eu via no outro, eu tinha condições. Então, isso tem que ser aos poucos para que eu vá me despindo desse aspecto todo de que a gente é tão acostumado o tempo inteiro a ficar acusando, julgando, criticando nos outros. Então, por que é necessário o indivíduo? Porque o universal é estático e necessita da energia para iniciar o movimento. A comida converte-se em energia, o que permite ao indivíduo pensar. Quando o indivíduo para de comer, para de pensar, então deixa de atuar sobre o universal. Consequentemente, deixa de haver ação e reação. O universal é, portanto, a mente pura em forma estática, mente em repouso. E aí a gente pode então perceber desse exercício de ontem o quanto a gente consegue, como a gente consegue colocar em prática através da percepção. Por isso que eu preciso estar o tempo inteiro conectado, percebendo o que eu estou sentindo, o que é verdade disso, o que isso está me fazendo evoluir, como eu posso fazer diferente, e de que outra forma, e de que outra forma, e de que outra forma. Aí eu consigo ir evoluindo. Eu gostaria de saber sobre ontem, de falar sobre a palavra julgamento e não ter mais. Isso eu digo sempre, André, a questão do julgamento, né? O julgamento é um aplicativo desafiador da gente tirar. Bota desafiador disso, porque vem o pensamento e no pensamento ele já vai para o julgamento. E aquele julgamento, ele invariavelmente ele me coloca externamente, por quê? Porque se eu julgo internamente, eu vou para a desvalia, vou para a desqualificação e eu vou perceber aspectos imaturos do meu ego. Porque tem uma parte de nós que quer se sentir perfeito. Depois que a gente passou dos 18 anos ali, a gente já tô grande. Né? 18 e 21 já tô grande, já sou adulto aqui, então, nossa, agora tem que não sou mais criança. Mas não é. A gente continua tendo aspectos imaturos. Não é à toa que do 0 aos 7 anos de idade a gente cristaliza 95% das nossas reações. Então nós somos um bando de pessoas grandes, mas com reações daqueles aspectos cristalizados da criança. E aqui eu tenho esse meu ego imaturo que ele quer tomar o controle. Eu digo que o nosso ego imaturo é como se fosse uma Alexa, uma Siri, né? E que a gente foi dando poder para ela. Foi dando poder, foi dando poder, foi dando poder, dizendo, olha, de manhã eu gosto disso, depois eu gosto dessa música, eu gosto desse filme, eu gosto desse cheiro. E aí aquele robô começa a ficar nos dizendo o que a gente gosta. Só que a cada 7 anos a gente vai mudando os padrões, os valores, os gostos, e aí a gente começa a querer fazer diferente. Mas a Alexia ou Siri estão ali vinculados. Não, mas isso é o que é bom para ti. Isso é o que tu deves fazer. Não. A nossa alma ela é elástica. Não é à toa que a nossa mente, o nosso córtex pré-frontal principalmente, ela tem a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de criar novas conexões. Já essa inteligência artificial, ela só sabe fazer mais do mesmo, ela não sabe criar nada novo. Por isso que ela não entende esse nosso aspecto, algumas vezes, tipo rebelde, de que a gente quer criar algo novo. E aí vem o julgamento, e o julgamento me coloca de novo naquele mesmo padrão. Mas percebam, como o livrinho aquele que a gente vai trabalhar no ano que vem, do cavaleiro preso na armadura, de que no julgamento eu me coloco na armadura. O cavaleiro, no primeiro capítulo lá, ele ia salvar as donzelas e tudo mais, porque ele achava que era o que ela precisava. Mas algumas vezes aquela donzela nem queria ser salva, ela queria continuar no castelo dela. E ele ia lá e depois elas reclamavam dele. Assim como outras batalhas e tudo mais, onde ele se sentia o máximo. E aí no que se sentia o máximo, ele estava enebriado pelo ego imaturo dele. A ponto de ele se colocar sempre a serviço com sua armadura, de que ele chegou um determinado dia que ele não conseguiu mais tirar a armadura. E a esposa dele colocou ele num checkmate. Ou tu tira essa armadura, ou eu vou embora. Ele disse, não, mas eu fiz tudo isso por ti. Julgamento de novo. Mentira. Fez tudo isso por vaidade, por se sentir locupletado, porque no fundo ele não se sentia bom o bastante. Então, para a gente perceber o quanto a gente se distrai com os outros, né, fazendo as coisas ao invés de parar e olhar. Se a gente para e olha os grandes monges e tudo mais, eles vêm, eles conversam, eles utilizam as 2 orelhas
para ouvir muito mais e a boca para falar menos do que para ficar o tempo inteiro dizendo. O Sadhguru uma vez foi questionado, né? Sadhguru, com tantas pessoas que vêm inoportunas, que xingam, que ofendem, como é que tu pode lidar com isso daí? O que tu faz? Ele disse, eu simplesmente aceito, eu deixo elas, porque eu sei que elas estão no movimento delas. Ele disse, não, mas eu não concordo isso não pode ser. E ele disse, ok. Ok. É que já que passei por isso, ia explicar o que poderia fazer. Sim, eu sei. Eu super entendo. E a gente faz essas questões. Às vezes a gente traz. E por isso, mesmo nessa questão da explicação, eu posso trazer de uma outra forma. Olha só, essa situação que tu estás trazendo me faz lembrar uma história que eu passei, que eu me sentia assim, assim, assado, e que eu encontrei uma solução dessa maneira. Percebe como fica suave, mas o nosso desafio é sempre de dizer, não, eu já passei por isso daí, e aí eu vou querer fazer, tu deverias fazer assim, assim, assado. É mais forte, porque a gente é acostumado a isso. Porque a gente quer o bem do outro, super entendo. Mas nesse querer o bem do outro, a gente precisa perceber de que o outro tem o livre-arbítrio. E é o movimento do Petrarch também, de que a gente vai para fora, a gente colhe as informações, retrai, deixando ela na caixinha, e depois eu deixo sedimentar aquilo. Para que eu possa ir percebendo, ok, aqui de repente, sei lá, acho que o André poderia estar trazendo uma sugestão. O Ricardo trouxe outra, o Roberto trouxe outra, a Tânia trouxe outra. E qual dessas daqui eu quero experienciar? De que forma eu posso fazer? E aí eu deixo sempre para a pessoa. Mas o nosso ímpeto, a gente foi criado, principalmente, né, gente? Se a epigenética diz que 80% é do nosso ambiente, olha quantos foram os ambientes que estavam nos dizendo, né? Nossos pais dizendo, não, tu deve fazer assim. Mesmo quando maiores, quando adultos, professores, amigos, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que fazer aquilo lá. E aí tu simplesmente já te acostuma a essa situação de ter que receber a receita de bolo para fazer. Mas a receita, tu recebe aquela receita. E aí tu pode chegar e dizer, não, eu quero fazer uma IPA, mas eu quero fazer uma IPA com sabor diferente. Eu olhei 3, 4 receitas aqui, eu vi que eles colocaram esse ingrediente, mas eu quero esse ingrediente nessa outra aqui. E aí eu trago uma nova possibilidade. Claro que aquelas pessoas que deram a sugestão disseram, não, tem que ser assim. Mas a gente diz, não, essa é uma escolha. É uma escolha, esse é o famoso livre-arbítrio. E aí nessa escolha ela tem que ter a leveza, a naturalidade e a alegria, para que eu vá testando, vá experienciando. E aí com isso a gente também se sente mais leve e livre de quando traz uma sugestão para outra pessoa, eu trago uma sugestão porque eu trouxe a minha experiência. Olha só, a minha experiência quando trabalhava no grupo, eu metia o bedelho em todo mundo, eu estava sempre trazendo, julgando, criticando, trazendo as sugestões para as pessoas. A partir do ponto que eu passei a perceber e a contar a minha história, eu me senti leve e eu não me senti no compromisso de que a outra pessoa tivesse que fazer aquilo que eu disse para chegar no meu resultado, ou fizesse aquilo que eu disse para ela chegasse a outro resultado. Porque afinal de contas são pessoas diferentes. Como por exemplo lá em casa. Não adiantava na minha dinâmica eu ficar ali parado estudando, porque eu, como tenho o TDAH, para eu me distrair era muito mais fácil. Já para os meus irmãos que não tinham, eles conseguiam ter o foco e a concentração. Esse é meu problema, as palavras certas e quando falo uma palavra errada, pulou da boca. E aí eu fico mal pelo que falei. Então é um hábito. É um hábito. E aí vem o... Lembra do texto aquele do buraco? Do Rinpoche? Ando pela rua, havia um buraco. Eu caio no buraco. De quem é a culpa? Quem é que colocou esse buraco ali? Leva uma eternidade para sair. Capítulo 2. Ando pela rua, havia um buraco. Eu caio de novo no buraco. Eu não acredito que não arrumaram aquele buraco. Não tiraram o buraco da rua. Leva uma eternidade de novo para sair. Capítulo 3. Ando pela rua, havia um buraco. Eu caio no buraco. É minha culpa. Eu percebi que era um hábito. Eu saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela rua, havia um buraco. Eu contorno o buraco. Capítulo 5. Ando por outra rua.
Então, para que a gente possa perceber de que, sim, eu vou errar algumas vezes, mas nisso eu estou me calibrando. Quando eu vejo a palavra já saiu, putz, tá. E como é que a palavra saiu? Ah, eu sinto isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dizer, desculpa, sinto muito, eu me arrependo de ter dito. Foi um impulso, foi mais forte do que eu de ter dito. Eu deixo a teu critério, se tu vai querer utilizar ou não, mas eu percebo que era o meu piloto automático. Eu simplesmente não estava atento e eu pensei e falei em voz alta. E aí depois disso daí eu vou poder passar e ir mudando a ótica. De uma outra vez de perceber, opa, e como eu posso, o que isso daqui está querendo me mostrar? E que aspecto? E como eu posso compartilhar então apenas a minha experiência? Olha só, nessa tua história me fez lembrar uma situação que eu passei. E essa situação que eu passei, eu resolvi dessa maneira. Ponto. Então, aí a gente vai aprendendo e vai calibrando. E eu percebo, mas ainda tem uma parte de mim que queria que o outro fizesse. Não. Se aquilo está aparecendo, eu posso, de novo, trabalhar mais um pouquinho em mim. E aí eu posso completar. Obrigado por me mostrar esse aspecto. Talvez eu precise dar uma olhadinha de novo para ele. Talvez eu precise experienciar. Eu vou deixar anotado isso daqui, vou trazer para o meu corpo, vou sentir de novo mais um pouquinho para ver qual é o resquício que estava ali depositado, que estava ali armazenado. Perceba a diferença. Esse é o grande barato. Aqui eu vou me colocando cada vez mais como sendo esse veículo da consciência universal. Esse ser que está experienciando, que está trazendo novas infinitas possibilidades para essa consciência universal. Ora causando, ora sofrendo. Ora causando, ora sofrendo. Ok? Eu gosto de terminar sempre com ativação, mas não vai dar tempo de fazer toda a ativação. Eu vou deixar só então um pouquinho de auto-amor, que vocês possam de alguma maneira entrar em contato. Coloca a mão no peito, coloca a mão no coração e só sente. Como é que está sentindo o teu corpo agora? Se tu quiser, fecha um pouco os olhos, diz bom dia. Bom dia para ti. Presta atenção no teu tórax, naquela região do teu corpo que está recebendo o toque das tuas mãos. Imagina que ela está entrando, das tuas mãos está entrando esse monte de coraçãozinho que estava subindo aqui. Eles estão derramando no teu coração, no teu chakra cardíaco, amor, atenção, aceitação. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te aceito assim como tu és. E que isso vá nutrindo, mais ou menos como aquela cachoeira que vem do sistema familiar. Percebe como essas mãos no teu tórax, elas vão apaziguando aquela tua criança interior que tanto queria o acolhimento de pai ou da mãe, ou de ambos. E tu simplesmente estás recebendo, te permitindo receber amor, e receber amor, e receber amor, e receber amor. E quanto mais eu recebo amor, mais eu me sinto em paz, mais eu me sinto preenchido, mais eu me sinto nutrido, para que eu possa ir para a vida da melhor maneira. E percebe como cada segundo são milhões de coraçõezinhos, milhões de gotas de amor entrando no teu corpo. Percebe como é bom receber amor, receber atenção, receber esse acolhimento. Sente, respira. Mais um pouquinho. Tu tem todo o tempo para ti. A gente é tão acostumado a dedicar o tempo sempre para os outros e não para nós. Mas eu preciso sempre antes me nutrir. Como Jesus já dizia, amai ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo.
Na verdade, eu estarei na barganha com o próximo. Recebe, sente como é bom receber. Deixar entrar em todo o teu corpo, todo esse amor. E se tu precisar mais um pouco, fica mais um pouco. E se tu te sentires que está bem, simplesmente respira, dá aquela espreguiçada boa, abre um sorrisão no rosto, porque toda vez que eu trago o sorriso, tem inclusive a terapia do riso, quando tu fica 1 minuto com sorrindo, dá risada por 1 minuto. O teu corpo não vai saber o porquê que tu tá rindo, mesmo que tu esteja na maior pendenga, no maior problema. Mas ele simplesmente vai reconhecer, opa, tem algo de bom. E com isso ele vai liberar os hormônios bons para que tu volte a te sentir faceiro, faceira, feliz, e para poder fazer, entregar o teu melhor à vida. Então bora lá. Bora com um sorrisão no rosto, fazer o melhor à vida. Sentir essa maravilha, experienciar. E ver com o universo. Universo, o que tem de melhor hoje? Como eu posso viver melhor? Como eu posso ser ainda mais feliz? Como eu posso servir ainda melhor? Como eu posso aprender, experienciar coisas novas? Como eu posso amadurecer ainda mais? Ok? Beijos, abraços.